Você jurou que nunca ia fazer isso. Prometeu a si mesmo, ainda criança, sentado no chão do seu quarto, ouvindo os gritos vindos da sala. Prometeu que, quando fosse adulto, seria diferente. E então, décadas depois, você se pega gritando exatamente a mesma frase que seus pais gritavam, com o mesmo tom, com a mesma raiva, como se algo dentro de você já soubesse o roteiro de cor. A explicação mais fácil é dizer que você aprendeu isso vendo, mas essa explicação é incompleta. A resposta real é mais estranha, e ela não vive só na sua memória consciente. Ela vive numa camada mais profunda, moldada antes mesmo de você conseguir formar suas primeiras lembranças. No início do século XX, um psiquiatra chamado Sigmund Freud observou algo estranho em seus pacientes. Pessoas que sofreram de alguma forma recriavam a mesma dor mais tarde na vida, não porque quisessem sofrer de novo, mas porque havia, segundo ele, um impulso quase automático de repetir aquilo que nunca foi resolvido. Freud chamou isso de compulsão à repetição. Você pode nunca ter ouvido falar nesse termo, mas provavelmente já viveu o efeito dele. Alguém que jurou nunca se casar com uma pessoa controladora e anos depois percebe que escolheu exatamente isso. Alguém que jurou nunca abandonar os próprios filhos emocionalmente e décadas depois ouve o próprio filho dizer a mesma frase que ele mesmo disse ao pai, uma vez chorando. Mas por que o cérebro faria isso? Por que repetir a dor em vez de simplesmente evitá-la? A resposta começa muito antes da infância que você lembra. Ela começa no que os psicólogos chamam de apego. Nos anos 50 e 60, o psiquiatra John Bowlby propôs algo revolucionário para a época. Ele disse que bebês humanos não nascem apenas precisando de comida e abrigo. Eles nascem precisando desesperadamente de uma coisa chamada segurança emocional. E o jeito como essa segurança é oferecida ou negada nos primeiros anos de vida cria um modelo interno, um mapa invisível de como relacionamentos funcionam. Esse mapa não é uma lembrança que você pode acessar contando uma história. Ele é mais parecido com um idioma que você aprendeu antes de aprender a falar. Você não lembra como aprendeu, mas você o usa o tempo todo automaticamente, sem perceber que está traduzindo. Décadas depois, uma pesquisadora chamada Mary Ainsworth testou essa ideia de um jeito engenhoso. Ela criou um experimento hoje famoso, chamado de situação estranha. Ela colocava um bebê e sua mãe numa sala, depois fazia a mãe sair por alguns minutos e observava o que acontecia quando ela voltava. Alguns bebês corriam para a mãe, se acalmavam rápido e voltavam a brincar. Outros ficavam grudados, incapazes de se acalmar, mesmo com a mãe de volta. E outros, de forma perturbadora, ignoravam a mãe completamente, como se tivessem aprendido que buscar conforto não adiantava. Ainsworth percebeu que esses padrões não eram aleatórios. Eles refletiam exatamente o tipo de resposta emocional que aquele bebê havia recebido nos meses anteriores. E aqui está a parte que muda tudo. Esses padrões, formados antes dos 2 anos de idade, tendiam a se repetir décadas mais tarde nos relacionamentos adultos da mesma pessoa. Você não escolhe seu estilo de apego. Ele é instalado em você, como um sistema operacional, antes que você tenha qualquer palavra para descrevê-lo. Agora, imagine seus pais quando eram crianças. Eles também tiveram um sistema instalado, por pais que também tiveram o deles, uma corrente que se estende para trás, geração após geração, sem que ninguém no meio jamais tenha escolhido conscientemente participar dela. Isso significa que quando você grita a mesma frase que seus pais gritavam, você não está apenas imitando um comportamento que viu. Você está executando um padrão emocional que foi instalado dentro de você antes da sua memória começar a funcionar. Um padrão que, para o seu sistema nervoso,
Parece a única forma que relacionamentos podem funcionar. Mas existe uma camada ainda mais surpreendente nessa história, e ela não fica só na psicologia, ela chega até a biologia do seu corpo. Numa pesquisa que ficou famosa, a neurocientista Rachel Yehuda estudou filhos de sobreviventes de trauma extremo. Ela queria entender se o estresse vivido pelos pais deixava alguma marca biológica nos filhos, mesmo que os filhos nunca tivessem vivido o evento traumático em si. O que ela encontrou foi surpreendente. Marcadores biológicos relacionados à regulação do estresse apareciam alterados nos filhos, de um jeito que sugeria uma espécie de herança, não apenas genética, mas epigenética. Ou seja, o corpo dos filhos parecia ter recebido instruções sutis sobre como reagir ao mundo, moldadas pela experiência que os pais viveram antes deles nascerem. Isso não significa que você está condenado a repetir tudo o que seus pais viveram. Significa algo mais preciso e, de certa forma, mais libertador. Significa que seu corpo carrega ecos de uma história que começou antes de você. E ecos, ao contrário de sentenças, podem ser ouvidos, entendidos e, eventualmente, silenciados. Pense na última vez que você reagiu de um jeito que te surpreendeu. Talvez uma raiva desproporcional a uma situação pequena. Talvez um medo de abandono que apareceu do nada numa discussão boba com alguém que você ama. Esse momento não veio de lugar nenhum. Ele veio de um mapa que foi desenhado muito antes de você ter idade para segurar o lápis. E aqui está a pergunta que a ciência começou a fazer nas últimas décadas. Se esse mapa foi instalado sem sua permissão, ele pode ser redesenhado com sua permissão. A resposta, segundo pesquisas mais recentes em apego adulto, parece ser sim. Pesquisadores descobriram algo chamado apego conquistado. Pessoas que tiveram infâncias emocionalmente difíceis, mas que, através de relacionamentos posteriores seguros, terapia ou simplesmente reflexão consciente sobre seus próprios padrões, conseguem desenvolver um novo mapa, não apagando o antigo, mas construindo um novo por cima dele. Isso não acontece da noite para o dia, e não acontece só decidindo um dia ser diferente. Acontece devagar, através da prática repetida de perceber o padrão no exato momento em que ele está prestes a se repetir. É o mesmo instante em que você percebe sua voz subindo de tom, na mesma cadência da voz que você jurou nunca usar. É o mesmo instante em que você percebe que está se afastando emocionalmente de alguém, exatamente como alguém se afastou de você há muito tempo, quando você ainda não tinha palavras para pedir que ficassem. Esse instante de percepção é minúsculo, dura menos de um segundo, mas é o único ponto da corrente inteira onde uma mão pode, finalmente, se soltar. Você não escolheu o mapa que recebeu quando criança. Ninguém escolhe. Mas você é, provavelmente, a primeira pessoa na sua linhagem que teve a chance de olhar para esse mapa de frente, entender de onde ele veio e decidir conscientemente o que fazer com ele a partir de agora. Você jurou que nunca ia fazer isso. E talvez, da próxima vez que sentir a frase antiga subindo pela garganta, você finalmente consiga ouvi-la, chegando a tempo de escolher outra coisa.